Nesse vídeo, nós vamos começar a estudar oscilações harmônicas amortecidas e nesse vídeo a gente vai estudar o chamado caso subcrítico, que é quando o amortecimento é bem fraquinho. Começando com uma breve revisão, a gente então nos últimos vídeos vem estudando uma partícula em movimento retilíneo e a gente viu alguns casos particulares onde a gente consegue soluções bem gerais. Então, um desses casos é quando a força a qual ela está sujeita depende apenas do tempo. Então, exemplos interessantes o caso mais comum, né? A queda livre sobre a ação do peso, né? Que é uma força, inclusive, constante, mas não depende da posição nem da velocidade, aqui próximo às imediações da Terra, né? Que é o caso que vocês viram lá desde o ensino médio. Às vezes também, o caso, sei lá, você bate com uma raquete na bola e aí você tem... Às vezes, a gente até discutiu em vídeos anteriores que o mais interessante, em geral, é falar no impulso, né? Mas o fato é que se você conhece uma força como função do tempo, você consegue resolver essa equação diretamente integrando no tempo. Faz duas integrais e você acha a posição, que foi o caso que vocês viram até em cursos anteriores, que a gente comentou nas aulas passadas. Então esse é o primeiro caso que a gente consegue a solução, digamos assim, exata, né? E você escolhe qualquer f de t que você coloque e você reduz o seu problema a duas integrações. Pode não ter uma forma bonitinha, analítica, mas você consegue resolver o problema para qualquer f de t. Se a força é a função apenas da posição, você também consegue resolver o seu problema sem problema nenhum. É mais sutil nesse caso. A gente viu que é conveniente encontrar, né, uma energia potencial, no caso unidimensional. Se a força depende só da posição, você sempre consegue achar uma energia potencial. E aí a gente viu como que a gente usa essa energia potencial para resolver o problema. Então aqui, o caso exemplar é o movimento harmônico sem atrito, né, sem dissipação. Ele cai nesse tipo de problema. Então, sempre que você tiver uma equação desse tipo, você também consegue resolver para qualquer f. E, por fim, a gente viu também quando a força depende apenas da velocidade. Então, alguns exemplos interessantes é quando você tem aqui força de arrasto, né, de resistência do ar. A gente viu, inclusive, como que modela ela. Mas, de novo, aqui também no aviãozinho, também uma força de arrasto, né, que se opõe ao movimento do avião. Então, qualquer que seja o f de v que você coloque aqui, você consegue resolver o seu problema. Onde eu digo resolver, como a gente explicou melhor nos vídeos passados, é mapear a sua solução para uma integração simples, uma integral de cálculo 1. Ou seja, você sai de um problema de equação diferencial e chega no problema de cálculo 1. Para qualquer f que você coloque aqui. Tá? Então, a primeira coisa para destacar é porque a partir desse vídeo, agora a gente vai querer forças mais gerais um pouquinho. E aí, se a força depende da posição e da velocidade, ou se ela depende dos três, né? Posição, velocidade e tempo, em geral você não consegue encontrar as soluções. Não consegue mapear elas em termos das quadraturas, que a gente falou tanto nos vídeos passados. E aí, quer dizer, cada caso você tem que abordar separadamente. Às vezes, ferramentas numéricas são super importantes. Mas tem um caso bem específico que dá para a gente resolver, mesmo a força dependendo de x, v e t, e que é o caso em que a gente tem equações lineares. Então, esse caso a gente consegue resolver e ele fisicamente ele tem um apelo muito grande, quer dizer, nota que aqui junta vários dos nossos vídeos anteriores. Então, isso aqui é o MA, tá? Você tem aqui uma força de arrasto linear, que é menos B vezes V a força, né? E aqui a força restauradora, que é menos kx, que supõe que você está próximo a ponto de equilíbrio estável. Então, sempre que você fizer um pequeno desvio do equilíbrio e não tiver ali velocidades muito grandes envolvidas, essa é a equação que vai reger o seu sistema. Esse f de t aqui é uma força externa, que depende apenas do tempo, que vai depender, pode ser a sua mão empurrando, pode ser um campo elétrico que está chegando. Então, a quantidade de lugares que isso aparece na física não dá para exagerar, porque aparece em todo lugar. E, assim, claro que, do ponto de vista matemático, é uma super limitação a gente estar lidando com equações lineares. A gente, inclusive, viu nos vídeos passados que o arrasto, em geral, pode ser quadrático, né? Se você tiver velocidades maiores, e a ver aí com o número de Reynolds e tal, a gente viu que o arrasto, a melhor descrição dele pode ser quadrático. Mas, e também, quer dizer, a força só é linear se estiver pertinho ali do ponto de equilíbrio estável, senão ela vai ter termos de ordem superior. Então, matematicamente, isso é uma grande simplificação, mas é uma simplificação que é útil para muitas coisas na física, porque muitas vezes você está interessado em fenômenos próximos ao equilíbrio. Então, vocês vão ver ao longo dos vários cursos de física, isso aparece em eletromagnetismo, isso aparece em quântica, isso aparece em fluidos, vários exemplos que você está interessado em pequenos desvios do equilíbrio.
E aí, a vantagem é que essa é uma rara equação, tá? Em que você tem uma força que depende de x e de v, a força resultante, ela depende dos dois, e ainda assim você consegue ter uma solução. E a gente vai ver que a gente consegue ter uma solução para qualquer f de t que você coloca. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos, mesmo porque é bem interessante fisicamente a gente começar entendendo essa equação quando a força é zero, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. A gente vai considerar apenas oscilações amortecidas sem nenhuma força externa. E, como eu disse, tem zilhões de exemplos físicos nos quais isso é uma boa descrição, mas o mais paradigmático é o que está ilustrado aqui nesse GIF, tá? É um bloquinho preso por uma mola e você bota ele para oscilar, você vai vendo que ele para. Tá ok? E aí esse problema é descrito por essa equação, escolhendo F igual a zero. E aí em próximas aulas a gente vai ver como é que faz quando tem força externa. Bom, então o nosso objetivo nesse vídeo, depois desse contexto todo que a gente discutiu, é encontrar soluções para essa equação diferencial daqui. Ela é uma equação diferencial de segunda ordem, então lá na matemática a gente vê que a gente vai ter duas soluções independentes e que a solução geral vai ser uma combinação linear delas. Então esse é o nosso objetivo. Primeira coisa, quer dizer, quantos parâmetros a gente tem aqui nessa equação? Olhando, a gente poderia dizer que tem a massa, esse coeficiente de atrito aqui, de arrasto, né? E a constante da mola. Mas, na verdade, a gente tem como simplificar essa discussão. Se a gente dividir pela massa aqui, dos dois lados da equação, a gente fica aqui com B sobre M, K sobre M, e aí o K sobre M a gente já viu que é a frequência ao quadrado livre da mola. Se não tivesse resistência nenhuma, se esse termo daqui não tivesse presente, a gente diria que a gente estudou esse movimento, a gente viu que a mola oscilaria com a frequência ômega zero, tá? Então, na verdade, quando você divide por M, você vê que os parâmetros relevantes são esses, né? O K sobre M e o B sobre M. Esse daqui já é o ômega zero ao quadrado. E é conveniente, então, a gente, como eu disse, dividiu por M, então aqui ficou assim, e aí é conveniente a gente definir o gama como sendo B sobre 2M. E aí, em termos desses dois parâmetros, a gente fica com a equação diferencial nessa forma daqui, tá? Então, você vê que na prática, toda a física da sua solução ela vai depender das condições iniciais, tá? E desses dois parâmetros, ambos têm dimensão de frequência, de inverso de tempo. O gama e o ômega zero também tem dimensão de frequência, né? E aí, então, a ideia é, se você agora pegar essa equação escrita dessa forma, eu não lembro se eu comentei, esse 2 aqui está só por conveniência futura, só para as expressões depois ficarem mais bonitinhas, mas vocês não precisam botar se vocês não quiserem. É só para também a gente usar a mesma notação do livro-texto. Mas assim, dada essa equação, agora o que a gente pode fazer é procurar técnicas de cálculo, né, de curso da matemática, e achar soluções gerais, que é basicamente o que vocês provavelmente fizeram, né, nos cursos de equações diferenciais de vocês, de cálculo e tal. Mas aqui a gente vai seguir um caminho um pouco diferente, tá? Até para iluminar o caminho físico. Então eu sugiro o seguinte: ficou confuso? Inverte a ordem, pega o livro-texto, estuda a solução geral dessa equação e volta para o vídeo. Mas quem quiser pode seguir o caminho oposto, começar por uma reflexão física, não rigorosa, e a gente só vai chegar na solução, não vai ser nem nesse vídeo, vai ser daqui os dois vídeos. Então, assim, porque eu quero seguir um caminho que destaque assim, realmente a física, os mecanismos físicos das oscilações amortecidas. Às vezes, quando a gente olha a solução geral, tá lá, claro, tem que estar lá, mas assim, às vezes não tá tão claro. Então, a gente vai seguir esse caminho um pouquinho diferente. E primeiro, pensando só dimensionalmente, a gente vê que tem pelo menos dois regimes interessantes de explorar nessa equação. Então, quer dizer, um é o caso quando você tem amortecimento fraco, que é quando o gama é muito menor do que o ômega zero, e outro é o caso quando você tem um amortecimento forte, que o gama é muito maior do que o ômega zero. Então vamos ver qualitativamente o que a gente espera de cada um desses casos, e nesse vídeo a gente vai cobrir o amortecimento fraco. No próximo a gente vai para o forte. Então agora a gente vai estudar essa equação no regime de bem fraco amortecimento. De novo, fisicamente, dizer que uma coisa é fraca tem que dizer comparado ao quê? Então aqui a gente está supondo que o gama é muito menor do que o ômega zero. Primeira aproximação, a mais grosseira de todas, é você dizer então que não tem amortecimento nenhum, não tem atrito nenhum. E aí a gente sabe a solução dessa equação, que a gente já estudou. É um oscilador harmônico simples, e aí o x de t é um A cosseno de ômega zero t. Claro que essa solução ela tem vários problemas. O principal é que se essa de fato fosse a oscilação, a nossa resposta, o movimento não pararia nunca.
e ele para. Então, olha aqui esse gifzinho, né? Você vai vendo que depois de um tempo ele pode até, com amortecimento fraco, oscilar bastante e tal, mas chega um momento que ele para. Então, essa aproximação ela não pode ser boa sempre, tá? Então, na verdade, essa nossa, até pensando dimensionalmente, lembrando que gama tem dimensão de inverso de tempo, a gente espera que essa solução daqui ela só valha mesmo fisicamente se o tempo de observação for muito menor do que 1 sobre gama. De fato, se você ficar observando aqui por tempos muito curtos, nota que fica parecendo meio que um oscilador harmônico padrão mesmo, só que você tem que observar por um tempo curtinho, tá? Então, uma maneira da gente tentar melhorar essa equação é pensar então o seguinte, que essa amplitude, na verdade, ela depende do tempo, tá? Ou seja, se você olhar para intervalos curtos, é como se esse cara aqui fosse uma constante, e aí fica um oscilador harmônico, mas se você começa a olhar por tempos muito longos, você vai vendo que essa amplitude vai diminuindo, tá? Então eu espero que essa função a de t seja uma função que varie numa escala, né, da ordem de 1 sobre gama, tá? Que é uma escala de tempo, como gama é pequeno, muito maior do que a escala de variação do cosseno. Então, se você olhar para um tempo curto, você vê o cosseno, você vê as oscilações, mas se você depois olhar um tempo muito depois, você vai ver uma amplitude bem menorzinha. Essa aqui é a ideia. Então, como é que a gente pode tentar buscar soluções físicas para esse A de t? Então, vamos buscar aqui uma primeira solução, uma primeira aproximação para como que esse A de t varia. Então, como é que a gente pode investigar essa variação do A de t? Bom, a gente poderia tentar jogar aqui direto dentro da equação e obter alguma equação para o A. Tem que dar certo também, mas não é o caminho mais curto. Na verdade, o mais inteligente que a gente pode fazer é que a gente sabe que a força de arrasto ela está tirando, ela está roubando energia mecânica do sistema. Então vamos tentar ver como que essa energia mecânica varia no tempo. Isso vai fazer a gente descobrir como que a amplitude varia no tempo. Então a ideia é a seguinte, quer dizer, a energia mecânica, como a gente comentou, né, que é energia cinética mais potencial, se fosse um oscilador harmônico perfeito, ela seria constante. E ela é dada, né, como vocês podem verificar, por essa expressão daqui, tá? O jeito curto de calcular ela é calcular a energia potencial no extremo, né, que é quando não tem cinética, enfim. Mas vocês podem pausar e fazer o cálculo que vocês fizeram já nas físicas básicas também, né? E aí a ideia é que se fosse o oscilador perfeito, isso daqui seria constante. Mas como tem dissipação, eu espero que essa energia varie no tempo. E o papel dessa força de arrasto vai ser dissipar a energia mecânica. Então, a potência da força de arrasto é ela vezes velocidade. Lembra que a força de arrasto é menos B vezes V. Então, a potência dissipada é menos BV quadrado. E isso vai ser exatamente a taxa com a qual o nosso sistema perde energia mecânica. Ora, a gente tem a energia como função do tempo. Se a gente derivar essa expressão, a gente descobre quem é o E ponto. E aí a gente consegue relacionar a variação de energia com o atrito. Bom, então aqui eu rearranjei as equações do slide anterior. E aí, esse daqui é o E de t que a gente tinha. Então, deriva do lado esquerdo, do lado direito, no tempo. E aí você vai ver, então, que o E ponto é dado por essa expressão aqui. M ômega zero ao quadrado vezes amplitude vezes o A ponto. Então, pausem o vídeo, vejam se a conta sai direitinho. E aí, comparando essas duas equações aqui, a gente vê que agora, para descobrir a variação da amplitude no tempo, a gente precisa descobrir quem é a velocidade como função do tempo. Mas a gente tem aqui a equação para posição como função do tempo, nessa aproximação, né, que a gente está fazendo. E vamos buscar, então, a velocidade. Derivando a equação de cima, a gente obtém essa equação de baixo, onde nota que aqui a gente usou o passo central, a aproximação principal, que é dizer justamente que essa amplitude varia muito lentamente. Então, estou dizendo que o A ponto, né, o A ponto, ele vai ser muito pequeno comparado com a taxa de variação do cosseno, tá? Então, dentro dessa aproximação que o A ponto é desprezível, a gente chega numa equação para o V de t. Esse é o termo dominante, né? E aí, a gente no fundo quer então quem é o BV quadrado, né? Quando você pega pega o B e multiplica por V quadrado, pausem o vídeo de novo, vocês chegam nessa expressão daqui, tá? E aí, novamente, a gente está querendo ver como a amplitude varia. A amplitude para variar, nessa aproximação que a gente tem de amortecimento fraco, a gente viu que você, na verdade, leva um tempo muito maior do que o tempo característico da oscilação. Tem várias oscilações antes da amplitude variar perceptivelmente.
Essa é a aproximação de amortecimento fraco, né? Então, a gente só vai ver aqui o valor do seno ao quadrado médio no período, né? E o valor do seno ao quadrado médio, como vocês veem nos cursos anteriores, é aproximadamente meio, né? Quer dizer, o valor médio é exatamente meio. Então, a aproximação é dizer que o que você vê aqui é só o valor médio, né? Por fim, se a gente agora substitui isso aqui dentro e iguala, né? Substitui a expressão do E ponto aqui, pausem o vídeo, vocês vão ver que o A ponto satisfaz essa equação daqui, tá? Lembrando que o B sobre 2m é o gama. E a solução dessa equação a gente conhece. Ou seja, a amplitude decai exponencialmente no tempo, tá? E o parâmetro aqui na exponencial é o gama, que faz sentido, ou seja, o gama que dá o atrito é que regula aí o decaimento da amplitude. Se o gama for zero, a amplitude não decai. Um teste de consistência importante para a gente fazer o nosso resultado. E aí a primeira correção, você vê que se o gama não for zero, a primeira correção é dizer que ele fica oscilando normalmente com a frequência livre dele, mas que para tempos longos essa amplitude vai decrescendo exponencialmente. Essa aqui é a ideia. Então, juntando tudo que a gente fez, a ideia é, você está no regime de fraco amortecimento, você tem que a posição como função do tempo, ela é dada por uma expressão desse tipo, aproximadamente, né? Ou seja, ele oscila livremente, tá? Só que a amplitude dele vai decaindo exponencialmente no tempo. Então, se você olha para um tempo curto, aqui esse gifzinho está mostrando, você vai vendo oscilações como a gente está acostumado com o oscilador harmônico simples. Mas elas vão sendo amortecidas. Mas se você olha aqui, por exemplo, nessa janelinha de tempo, você quase não vê a variação na amplitude, você vê o gráfico tipo do cosseno. Esses parâmetros que estão aqui, o amortecimento nem é tão fraco assim, né? Que a gente vê que loguinho cai. Mas vocês vão cansar, porque se bota o regime certinho, você tem que ver zilhões de oscilações até ele parar. Mas imagine esse GIF com os parâmetros um pouquinho diferentes e realmente essa oscilação demorando muito para mostrar um decréscimo. Isso seria o caso do regime de fraco amortecimento, tá? Então, a ideia é que a variação de amplitude, você nota que tem um decaimento exponencial, e aí, como a gente vê lá nos cursos de cálculo, isso aqui vai decair para um tempo da ordem de 1 sobre gama, tá? E aí você vai perceber essa variação de amplitude, mas 1 sobre gama, como gama é muito menor do que ômega zero, é muito, muito maior do que 2π sobre gama zero, que é o tempo de oscilação. Então, no tempo de decair, teve várias oscilações, tá? Então, se você souber quem é o gama, souber quem é o ômega zero, e vir que um é muito menor do que o outro, você pode usar essa descrição bem mais simples do que resolver cada equação diferencial inteira. A gente vê vários aspectos físicos aí que estão envolvidos nesse caso de fraco amortecimento, que é às vezes chamado de oscilação subcrítica, né? Em alguns livros e tal. Agora, como é que você sabe quem é o gama e o ômega zero? Se você imagina que você está só observando uma oscilação, como é que você sabe quem são eles? E aí, bom, a ideia é a seguinte, imagina que você está olhando aqui um experimento, você mede o tempo que leva para ele oscilar, e aí chama de T o tempo para fazer uma oscilação. O ômega zero vai ser da ordem de 2π sobre T. Tá? Se fosse o oscilador harmônico perfeito, seria exatamente igual, né? Mas, assim, aqui não precisa ser exatamente igual, a gente vai ver, inclusive, que não é. Mas, para o caso de um amortecimento muito fraco, numa primeira aproximação, se diz que a frequência de oscilação é exatamente ômega zero. E aí você observa o tempo que leva para parar. E aí chama esse tempo de tal, né? O inverso de tal vai dar o gama para você. Então esse é um jeito... Se você fizer essa análise e vir que realmente o gama é um fator 10 ou até mais menor do que o ômega zero, tudo que a gente fez aqui funciona qualitativamente muito bem, tá? Mas se por acaso você tiver um gama da ordem de ômega zero, começar a ficar próximo, aí você tem que rever as conclusões, a gente vai ver que mudam algumas coisas. Sobretudo, a principal mudança é a seguinte, a frequência de oscilação não é ômega zero, ela pode ser bem desviada com relação à frequência livre. O atrito também influencia na frequência de oscilações, mas a gente vai ver depois quando a gente fizer o tratamento mais geral. Mas realmente, assim, se você tiver no caso muito subcrítico, assim, com um amortecimento muito fraco, cara, essa é uma ótima discussão do que está acontecendo, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai ver outros regimes, em particular no próximo vídeo, a gente vai ver exatamente o caso oposto, que é o caso de amortecimento muito forte, tá? Isso encerra esse vídeo.